O que você vê no outro pode ser você. Você já parou para pensar por que certas pessoas te irritam tanto, enquanto outras parecem te tocar profundamente, mesmo sem fazer esforço? Por que alguns comportamentos alheios despertam raiva imediata, enquanto outros geram admiração quase automática? Talvez a resposta não esteja no outro, talvez esteja em você. O efeito espelho nas relações é um dos conceitos mais poderosos e também mais desconfortáveis quando falamos sobre autoconhecimento. Ele sugere que aquilo que mais nos afeta nos outros costuma ser um reflexo direto de algo que existe dentro de nós. Às vezes, algo que reconhecemos, outras vezes, algo que tentamos esconder, negar ou reprimir. Quando alguém te critica duramente, isso dói porque toca numa ferida antiga. Quando alguém é confiante demais e isso te incomoda, será que existe em você um desejo reprimido de também ser assim? E quando alguém demonstra fragilidade e isso te causa impaciência, será que você rejeita a própria vulnerabilidade? Desde cedo, aprendemos a nos defender do que dói. Criamos máscaras, armaduras emocionais, personagens sociais. Mas o inconsciente não funciona da mesma forma. Ele se manifesta nas relações, nos conflitos, nas paixões, nas rejeições intensas e até nas escolhas repetidas que fazemos. O efeito espelho não é sobre culpa, é sobre consciência. Ele nos convida a parar de apontar apenas para fora e começar a olhar para dentro. Porque muitas vezes não é o comportamento do outro que nos machuca, mas aquilo que ele desperta em nós. E isso muda tudo. Por que repetimos os mesmos padrões? Você já percebeu que, mesmo mudando de relacionamento, de amigos ou até de ambiente, certos conflitos parecem se repetir? As pessoas mudam, os cenários mudam, mas o sentimento é o mesmo. Isso não é coincidência. Quando existe algo não resolvido dentro de nós, o inconsciente faz questão de nos colocar repetidamente diante da mesma lição. Ele muda os personagens, mas mantém a história, esperando que em algum momento a gente finalmente compreenda. Relacionamentos são salas de aula emocionais. Cada pessoa que cruza nosso caminho vem com um convite invisível, olhar para algo que precisa ser visto. Às vezes, atraímos pessoas controladoras porque ainda não aprendemos a impor limites. Às vezes, nos envolvemos com pessoas emocionalmente distantes porque temos medo da intimidade verdadeira. Às vezes, convivemos com pessoas críticas porque nossa autocrítica interna é ainda mais cruel. O outro apenas dá forma ao que já existe dentro. E o mais interessante é que o espelho não mostra apenas nossas sombras, ele também reflete nossa luz. Quando admiramos profundamente alguém, quando nos inspiramos, quando sentimos conexão imediata, isso pode ser um sinal de que aquela qualidade também vive em nós. Talvez adormecida, talvez desacreditada. O problema é que olhar para o espelho exige coragem. É muito mais fácil culpar, acusar, apontar defeitos. Difícil mesmo é assumir responsabilidade emocional. Mas é exatamente nesse ponto que começa a verdadeira transformação. O desconforto que cura. O efeito espelho costuma incomodar porque ele desmonta a narrativa confortável de vítima. Ele nos tira do lugar de "o outro me fez isso" e nos leva para uma pergunta muito mais profunda. Por que isso me afeta tanto? Essa pergunta não deve ser usada para se culpar, mas para se libertar. Toda reação emocional exagerada é um convite ao autoconhecimento. Quando algo é proporcional, passa rápido. Quando é intenso demais, persistente demais, doloroso demais, existe algo ali pedindo atenção. E quanto mais fugimos desse olhar interno, mais o mundo insiste em nos mostrar. Relacionamentos tóxicos, por exemplo, muitas vezes refletem uma relação tóxica que temos conosco. Falta de amor próprio, medo da solidão,
necessidade de aprovação, dificuldade de dizer não. O outro apenas externaliza aquilo que ainda não foi curado internamente. Quando começamos a usar o espelho de forma consciente, algo muda. Ao invés de reagir automaticamente, passamos a observar. Ao invés de atacar ou fugir, refletimos. Ao invés de repetir, escolhemos diferente. Esse é o momento em que o desconforto deixa de ser punição e se transforma em ferramenta de crescimento. Porque toda a relação é um campo de espelhos. E quanto mais consciência temos, menos dependentes ficamos do reflexo externo para definir quem somos. Usando o efeito espelho a seu favor. A grande pergunta é: como usar o efeito espelho de forma prática, no dia a dia? O primeiro passo é simples, mas poderoso. Observar suas reações. Sempre que algo te incomodar profundamente em alguém, pare e pergunte: o que exatamente isso desperta em mim? Isso já apareceu em outras situações da minha vida? O que essa pessoa está me mostrando sobre mim mesmo? O segundo passo é acolher, não julgar. Todos temos contradições, medos, inseguranças e desejos reprimidos. O espelho não aparece para nos envergonhar, mas para nos libertar do automático. O terceiro passo é agir com consciência. Talvez seja estabelecer limites, talvez seja desenvolver uma qualidade que você admira nos outros. Talvez seja curar feridas antigas que você vem ignorando há anos. Quando você muda por dentro, o reflexo muda fora. As relações se transformam, as escolhas se refinam, os conflitos diminuem. E o mais importante, você para de viver no piloto automático emocional. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se quiser continuar esse processo de autoconhecimento, assista ao próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. Obrigado por ficar até aqui. Nos vemos no próximo conteúdo.